Um milionário e sua jovem namorada sofrem uma misteriosa pane no carro no meio de uma estrada deserta. Sem sinal e sem ajuda à vista, eles são obrigados a pedir socorro à única pessoa por perto, uma mulher simples. Mas quando o milionário vê seu rosto à luz do entardecer, seu mundo para. É sua ex-esposa, a mulher que ele abandonou anos atrás. O que acontece depois vai abalar tudo o que você acreditava ser possível. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva caía como uma maldição sobre as estradas sinuosas que levavam a Tiradentes. O céu, tingido de um cinza chumbo que parecia anunciar o fim do mundo, descarregava sua fúria sobre a terra brasileira com uma intensidade que cortava a respiração. Os raios iluminavam intermitentemente a paisagem montanhosa, revelando por breves instantes a beleza selvagem daquela região que agora se havia tornado uma armadilha mortal. Heitor Almeida apertou o volante de seu Bentley Continental GT com mãos que começavam a suar. Aos seus 42 anos, este magnata do mercado imobiliário havia conquistado impérios de concreto e aço, havia domado as finanças mais complexas e havia seduzido os investidores mais céticos. No entanto, neste momento, frente à fúria da natureza, sentia-se pequeno e indefeso como uma criança perdida na escuridão. Heitor, você tem certeza de que conhece o caminho? Perguntou Cecília do banco do passageiro, sua voz quase inaudível por cima do estrondo da tempestade. Aos seus 26 anos, Cecília Pereira havia aprendido a manter a compostura mesmo nas situações mais adversas. Sua carreira no mundo da moda lhe havia ensinado que a elegância não se perdia jamais, nem mesmo quando o pânico ameaçava apoderar-se dela. Seus dedos, adornados com um anel de noivado que havia custado mais que uma casa comum, agarravam-se ao assento de couro italiano, enquanto o veículo balançava perigosamente em cada curva. O vestido de estilista que ela havia escolhido para o jantar de gala em Brasília agora se sentia absurdamente fora de lugar naquela pesadelo móvel. Claro que conheço o caminho, respondeu Heitor, embora a certeza em sua voz soasse forçada. E verdade era que ele havia pegado esta rota alternativa para impressionar Cecília, para mostrar-lhe as paisagens mais belas do Brasil em seu caminho de volta para Brasília. Agora, aquela decisão impulsiva ameaçava tornar-se a mais estúpida de sua vida. O Bentley, aquela máquina de precisão alemã que havia sido seu orgulho e símbolo de sucesso, começou a emitir um som estranho. Primeiro foi um gemido quase imperceptível, depois um rangido que se intensificou até tornar-se um rugido mecânico que competia com o estrondo da tempestade. O que é esse barulho? Cecília se endireitou em seu assento, seus olhos verdes refletindo a preocupação que se havia apoderado dela. Heitor pisou no acelerador, como se a velocidade pudesse resolver o problema mecânico, mas o motor respondeu com um espasmo violento antes de começar a perder potência. As luzes do painel acenderam-se como uma árvore de Natal desesperada, cada indicador vermelho gritando um aviso diferente. Droga, murmurou entre dentes, dirigindo o veículo para o acostamento da estrada. O Bentley parou com um último suspiro mecânico, como uma besta ferida que finalmente sucumbe a seus ferimentos. A chuva batia no teto do automóvel com a força de 1000 punhos, criando um ritmo frenético que parecia zombar de sua situação. Heitor tentou ligar o motor 1, 2, 3 vezes, mas só obteve o som oco de um motor que havia se rendido completamente. Você tem sinal no celular? Perguntou, embora já soubesse a resposta, ao ver a expressão de Cecília. Ela levantou seu iPhone, girando-o em todas as direções possíveis. Nada, absolutamente nada. É como se estivéssemos no fim do mundo.
Heitor tirou seu próprio celular, um dispositivo que normalmente o conectava com seus impérios empresariais 24 horas por dia. A tela mostrava uma cruel ironia: 0 barras de sinal. Naquele momento, toda a sua riqueza, todos seus contatos, todo o seu poder haviam se reduzido a nada. A escuridão começava a engolir a paisagem. Através dos vidros embaçados, mal podiam distinguir as formas fantasmagóricas das árvores que se inclinavam sob o peso do vento. O frio começou a infiltrar-se no habitáculo, lembrando-os de que o luxo do aquecimento também dependia de um motor que já não funcionava. "O que vamos fazer?" sussurrou Cecília, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Heitor permaneceu em silêncio por um momento, contemplando suas opções. Podiam ficar no automóvel e esperar que a chuva passasse, mas não sabiam quanto tempo duraria a tempestade. Podiam tentar caminhar sob a chuva, mas a estrada estava deserta e não tinham ideia de quão longe estava a cidade mais próxima. Foi então que a viu. Uma pequena luz dourada piscando ao longe, como uma estrela caída do céu que tivesse encontrado refúgio na terra. Era fraca, intermitente, mas inequivocamente real. "Você vê aquilo?" Apontou para a luz, sua voz carregada de uma esperança repentina. Cecília seguiu a direção de seu dedo. "Sim, parece uma casa. Você acha que é a nossa única opção?" Heitor pegou sua jaqueta no banco de trás e a ofereceu a Cecília. "Teremos que correr sob a chuva." Saíram do Bentley e foram imediatamente açoitados pela fúria dos elementos. A chuva era como milhares de agulhas geladas que penetravam através das roupas, molhando-os até os ossos em questão de segundos. A lama grudava em seus sapatos de grife, tornando-os pesos mortos que dificultavam cada passo. Correram em direção à luz como náufragos rumo a um farol, tropeçando na escuridão, agarrando-se um ao outro para não se perderem na tempestade. A casa materializou-se gradualmente diante deles. Pequena, modesta, mas emanando um calor que contrastava brutalmente com a hostilidade do clima. Quando finalmente chegaram à porta, Heitor levantou a mão para bater, mas parou. Por um momento inexplicável, sentiu que cruzar aquele limiar mudaria sua vida para sempre. Era uma sensação absurda, mas tão intensa que o fez hesitar. Cecília, tremendo de frio, não compartilhou suas dúvidas filosóficas. Bateu na porta com força, o som reverberando por cima do estrondo da tempestade. Ouviram passos do outro lado, e Heitor sentiu que seu coração acelerava por razões que não compreendia. A porta abriu-se lentamente, revelando uma figura feminina recortada contra a luz quente do interior. E então, o mundo parou. Os olhos de Heitor encontraram os da mulher que havia aberto a porta, e naquele instante, 6 anos de história colapsaram em um único momento de reconhecimento devastador. Era Beatriz, sua Beatriz. A mulher que ele havia amado e abandonado, a mulher que havia perseguido seus sonhos até aquele recanto perdido do Brasil. O tempo suspendeu-se enquanto ambos se contemplavam, encharcados pela chuva, mas incapazes de se mover, de falar, de fazer qualquer coisa que não fosse reconhecer que o destino havia decidido jogar a carta mais cruel de todas. Beatriz de Almeida sentiu que o ar escapava de seus pulmões quando seus olhos se pousaram no rosto do homem que havia aparecido em sua porta, como uma aparição surgida de seus pesadelos mais profundos. Heitor Almeida, o homem que havia sido seu esposo, o homem que havia partido seu coração em 1000 pedaços, estava parado diante dela, encharcado pela chuva, e com uma expressão de choque que espelhava perfeitamente a sua. Durante um momento que pareceu eterno, nenhum dos dois pôde articular palavra. A chuva continuava caindo entre eles como uma cortina líquida, mas toda a fúria da tempestade parecia insignificante comparada à turbulência emocional que se havia desencadeado naquele limiar. Beatriz.
A voz de Heitor saiu como um sussurro rouco, carregado de incredulidade e algo que poderia ter sido arrependimento. Ela apertou os punhos, seus nós dos dedos ficando brancos, enquanto lutava para manter a compostura. 6 anos de reconstruir sua vida, 6 anos de curar feridas que haviam sangrado durante meses, 6 anos de criar sozinha os filhos que ele nunca soube que existiam. Tudo desmoronou em um instante ao ver aqueles olhos escuros que um dia a haviam feito sentir como a mulher mais amada do mundo. Não pode ser, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Cecília, que havia estado observando a troca com crescente confusão, deu um passo à frente. A água pingava de seu cabelo loiro, e seus olhos verdes moviam-se entre Heitor e Beatriz, tentando decifrar a tensão palpável que havia surgido entre eles. "Vocês se conhecem?" perguntou, embora a resposta fosse evidente na eletricidade que chispeava no ar. Foi então que 3 pequenas figuras apareceram atrás de Beatriz, espreitando curiosas da segurança das saias de sua mãe. 2 crianças e uma menina, todas com o mesmo cabelo escuro e encaracolado de Beatriz, mas com algo mais. Algo que fez Heitor sentir como se o tivessem golpeado com um martelo. Os olhos. Todos tinham seus olhos. Antônio, o mais sério dos trigêmeos, foi o primeiro a falar. "Mamãe, por que esses senhores estão molhados na porta?" Heitor não conseguia respirar. A forma do queixo de Antônio, a inclinação de sua cabeça, a maneira como suas sobrancelhas se franziam com curiosidade, era como ver a si mesmo em um espelho do tempo. Seus olhos se moveram para as outras 2 crianças. Bento, com seu sorriso travesso, e Laura, com seus grandes olhos expressivos. Todos eles, inequivocamente, carregavam seus traços. "Quantos anos vocês têm?" A pergunta escapou de seus lábios antes que ele pudesse detê-la. Beatriz ergueu o queixo, uma mistura de orgulho e dor brilhando em seus olhos. 5 anos. Fazem 6 no mês que vem." A matemática era simples e devastadora. Heitor sentiu suas pernas tremerem. Não pelo frio, mas pela magnitude da revelação que se esmagava contra ele como um tsunami. Ele havia abandonado Beatriz estando grávida. Ele havia estado vivendo sua vida de luxo e excessos enquanto ela criava seus filhos sozinha. "Meu Deus!" sussurrou, e pela primeira vez em anos, a expressão não era um mero palavrão, mas uma verdadeira súplica. Cecília, que havia estado observando a cena com crescente compreensão, aproximou-se de Heitor. Seu rosto havia palidecido, e seus olhos mostravam uma mistura de dor e entendimento que a fazia parecer mais velha do que era. "São seus filhos." Não era uma pergunta, mas uma afirmação, carregada da certeza de quem acabara de ver seu mundo desmoronar. Beatriz, recuperando algo de sua compostura, deu um passo para trás para permitir que entrassem. "Entrem antes que vocês adoeçam. Crianças, vão para o quarto enquanto eu falo com os senhores." Os trigêmeos obedeceram, não sem antes lançar olhares curiosos aos visitantes estranhos. Antônio foi o último a ir embora, seus olhos permanecendo em Heitor por um momento a mais, como se tivesse reconhecido algo familiar naquele rosto. Uma vez sozinhos, na modesta sala de estar, o silêncio tornou-se ensurdecedor. Beatriz endireitou-se, cruzando os braços sobre o peito, em uma postura defensiva que Heitor lembrava bem. Era a mesma pose que ela adotava quando se preparava para uma batalha emocional. "Como você me encontrou?" perguntou, sua voz controlada, mas trêmula. "Eu não te procurei", respondeu Heitor, e a honestidade brutal de sua resposta pareceu surpreendê-la. "O carro quebrou. Vimos a luz da sua casa. Eu não sabia... Beatriz, juro que não sabia que você estava aqui. Não sabia que você tinha... que tínhamos... filhos", completou ela, sua voz carregada de anos de ressentimento contido. "A palavra é filhos, Heitor. 3 filhos que você passou 5 anos sem conhecer."
Cecília, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se de Heitor. Suas mãos tremiam levemente enquanto o tomava pelo braço. "Acho que preciso de ar fresco", murmurou, embora a ironia de procurar ar fresco no meio de uma tempestade não passasse despercebida por ninguém. Beatriz a olhou com uma expressão que misturava compaixão e curiosidade. "Você pode ficar. Isso nos diz respeito a todos agora." Heitor fechou os olhos, sentindo o peso de 6 anos de decisões erradas esmagando-o. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar de Beatriz fixo nele, esperando respostas que não estava certo de poder dar. Posso conhecê-los?" perguntou, sua voz quebrando nas últimas palavras. Beatriz levou uma eternidade para responder. Quando finalmente o fez, sua voz era apenas um sussurro. "Amanhã, quando a tempestade passar. Esta noite, só preciso processar tudo." A pequena casa de Beatriz sentiu-se ainda menor com a presença de Heitor e Cecília. O ar estava carregado de tensão, lembranças não ditas e o aroma de canela que sempre havia caracterizado o lar de Beatriz. Heitor permanecia de pé junto à janela, observando como a chuva continuava açoitando o cristal, enquanto Cecília havia se sentado na beira do sofá, suas mãos perfeitamente manicuradas, retorcendo um lenço de papel. Beatriz voltou da cozinha com 3 xícaras de café fumegante, seus movimentos precisos e controlados. Ela havia trocado suas roupas molhadas por um suéter de lã e uma calça jeans desgastada, que a faziam parecer mais jovem, mais parecida com a mulher que Heitor havia conhecido anos atrás. "O telefone fixo também não está funcionando", anunciou, colocando as xícaras na mesa de centro. "As linhas caíram com a tempestade. Vocês não poderão contatar ninguém até amanhã." Heitor virou-se para ela, notando as pequenas rugas que se haviam formado ao redor de seus olhos, as marcas do tempo e as preocupações que ele não havia estado presente para compartilhar. "Como você esteve todos esses anos?" perguntou, embora soubesse que a pergunta soava ridiculamente inadequada. Beatriz o olhou com uma mistura de incredulidade e dor. "Você está mesmo me perguntando isso? Como você acha que eu estive, Heitor? Grávida, abandonada, criando sozinha 3 bebês, enquanto tentava terminar meus estudos e encontrar trabalho." "Eu não sabia que você estava grávida", defendeu-se ele, embora as palavras soassem ocasas até para seus próprios ouvidos. "E você teria voltado se soubesse?" A pergunta de Beatriz cortou o ar como uma navalha. "Ou você teria encontrado outra desculpa para fugir da responsabilidade?" Cecília pigarreou suavemente. "Talvez eu devesse ir embora. Isso é algo privado entre vocês." "Não há nenhum lugar para ir", respondeu Beatriz, sua voz suavizando-se levemente. "A pousada da cidade estará fechada a esta hora. E com esta tempestade, sinto muito, mas vocês terão que ficar aqui esta noite." A perspectiva de passar a noite sob o mesmo teto que seus filhos desconhecidos e a mulher que ele havia amado e perdido encheu Heitor de uma mistura de terror e esperança. Sentou-se pesadamente em uma cadeira, passando as mãos pelo cabelo. "Como eles se chamam?" perguntou em voz baixa. Beatriz hesitou por um momento antes de responder. "Antônio, Bento e Laura. Antônio é o mais velho por 3 minutos. Bento é o palhaço da turma. E Laura é minha pequena artista." "Artista?" Heitor levantou a vista, lembrando-se da paixão de Beatriz pela pintura. "Ela gosta de desenhar, está sempre fazendo rabiscos coloridos." Pela primeira vez desde sua chegada, um sorriso fugaz cruzou o rosto de Beatriz. "Os 3 são muito inteligentes. Antônio quer ser cientista, Bento bombeiro e Laura... Bom, Laura muda de ideia todos os dias." Cecília havia estado observando Beatriz com curiosidade. "E você? O que faz aqui?" "Sou professora na escola primária da cidade. Também dou aulas particulares." Beatriz deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. "É uma vida simples, mas é a nossa vida."
Heitor sentiu um nó na garganta ao pensar em Beatriz, com toda a sua brilhantez e talento, reduzida a dar aulas em uma cidade perdida porque ele a havia abandonado. A culpa o golpeou como uma onda fria. "Você ainda pinta?" perguntou, lembrando-se das horas que haviam passado juntos em seu pequeno ateliê. Ela com o pincel na mão e ele observando-a criar mundos de cores. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. "Não toco em um pincel há 5 anos." A simples declaração ressoou no silêncio da sala como uma acusação. Heitor fechou os olhos, sentindo-se oprimido pelo peso de tudo o que havia perdido, tudo o que havia destruído com sua covardia. "Beatriz, eu..." "Não", interrompeu ela, levantando uma mão. "Não esta noite. Esta noite só preciso que sejamos 2 estranhos esperando a tempestade passar. Amanhã veremos o que fazemos com tudo isso." Lá fora, a tempestade rugia com força renovada, como se tivesse ouvido suas palavras e decidido mantê-los prisioneiros de seu passado um pouco mais tempo. À madrugada, encontrou Heitor acordado no pequeno sofá da sala, olhando para o teto enquanto ouvia os sons da casa. Cada rangido da madeira, cada suspiro do vento que se infiltrava pelas frestas, cada murmúrio distante das crianças em seus sonhos. Sons de uma vida familiar que ele havia escolhido não viver. Cecília dormia na poltrona reclinável, coberta com uma manta de tricô que cheirava a lavanda. Mesmo em sonhos, seu rosto mostrava uma preocupação que não havia estado lá quando se conheceram. Heitor se perguntou se ela estaria sonhando com a vida que haviam planejado juntos. Uma vida que agora parecia tão irreal como uma miragem. Um barulho suave na cozinha o fez levantar-se. Levantou-se silenciosamente e dirigiu-se para lá, encontrando Beatriz preparando café na penumbra do amanhecer. Ela usava um roupão acolchoado e pantufas, e seu cabelo estava preso em uma trança desfeita. Ela parecia mais vulnerável do que ele a lembrava, mas também mais forte. "Você também não conseguia dormir", observou ela sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. "Muitas coisas em que pensar", admitiu Heitor, aproximando-se cautelosamente. "Você sempre acorda tão cedo?" Quando se tem 3 crianças de 5 anos, aprende-se a valorizar os momentos de silêncio. Beatriz serviu 2 xícaras de café e ofereceu uma a ele. "Além disso, a escola começa cedo." Heitor aceitou a xícara, notando como ela evitava cuidadosamente que seus dedos se tocassem. O café estava forte e amargo, exatamente como ele gostava. Como Beatriz lembrava que ele gostava. "Você se lembra do nosso primeiro apartamento?" perguntou Heitor, surpreendendo-se com a pergunta. "Aquele lugar minúsculo perto da universidade." Beatriz encostou-se no balcão, seus olhos perdidos no passado. "A cozinha era tão pequena que mal cabíamos os 2. A gente sempre batia quando tentava cozinhar juntos. E você insistia em fazer o café exatamente como faz agora. Dizia que era a única maneira civilizada de começar o dia. Por um momento, a tensão entre eles suavizou-se, substituída pela nostalgia de lembranças compartilhadas. Mas a realidade impôs-se rapidamente, quando o som de pequenos pés correndo ouviu-se do andar de cima. "Mamãe, estou com sede." A voz de Laura flutuou pelas escadas. "Já vou, meu amor", respondeu Beatriz. E Heitor notou como sua voz transformava-se instantaneamente, enchendo-se de uma ternura que ele lembrava, mas que agora era dirigida a outra pessoa. Laura apareceu na cozinha, esfregando os olhos com pequenos punhos. Ela usava um pijama rosa com unicórnios e tinha o cabelo completamente despenteado. Quando viu Heitor, parou bruscamente, observando-o com a curiosidade descarada das crianças. "Você é o senhor do carro quebrado?" perguntou, inclinando a cabeça de uma maneira que o lembrou dolorosamente de Beatriz. "Sim, sou eu", respondeu Heitor, abaixando-se para ficar na altura dela. "Meu nome é Heitor."
E você é Laura? A menina assentiu, aproximando-se um pouco mais. A mamãe disse que você vai ficar porque está chovendo muito. Seu carro está muito quebrado? Muito, confirmou Heitor, maravilhando-se com a naturalidade com que ele conversava com ela. Você sabe consertar carros? Laura riu, um som cristalino que encheu a cozinha de luz. Não, mas Bento diz que ele sabe. Ele diz que pode consertar tudo. Bento é seu irmão? Sim, ele e Antônio. Somos trigêmeos. Laura estendeu 3 dedos com orgulho. Fazemos aniversário no mesmo dia, mas eu sou a menor. Beatriz havia estado preparando o café da manhã em silêncio, mas Heitor notou como seus ombros se enrijeceram com a descrição de Cecília. O termo amiga era tecnicamente correto, mas também dolorosamente inadequado para descrever o relacionamento que haviam compartilhado até a noite anterior. Vocês vão tomar café da manhã conosco? Perguntou Bento, já se enfiando em sua cadeira habitual. Se a sua mamãe nos convidar, respondeu Heitor, olhando para Beatriz em busca de confirmação. Beatriz assentiu brevemente, colocando pratos na mesa para todos. O café da manhã foi uma estranha mistura de normalidade doméstica e tensão subjacente. As crianças conversavam animadamente, fazendo perguntas aos visitantes com a franqueza típica da idade. Onde vocês moram? Perguntou Laura, mordiscando sua torrada. Em Brasília, respondeu Cecília. Em um prédio muito alto. Vocês conseguem ver as nuvens de lá? Quis saber Bento. Às vezes, sorriu Heitor, descobrindo que ele gostava da conversa inocente. Antônio havia estado comendo em silêncio, mas de repente levantou a vista. Por que você olha tanto para a mamãe? A pergunta direta caiu sobre a mesa como uma bomba. Heitor sentiu que sua garganta secava, enquanto Beatriz deixava cair seu garfo com um pequeno ruído metálico. Antônio, advertiu Beatriz suavemente. É só que você a olha como nos filmes, quando alguém está triste por alguma coisa, continuou a criança, seus olhos movendo-se entre Heitor e sua mãe com uma percepção inquietante. Cecília pigarreou suavemente. Os adultos, às vezes, têm expressões complicadas, querido. Nem sempre significam algo específico. Mas Antônio não se deixou distrair facilmente. Virou-se para Heitor com a intensidade de um pequeno interrogador. Você conhecia minha mamãe antes? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor olhou para Beatriz, buscando orientação, mas ela havia desviado o olhar. As outras 2 crianças haviam parado de comer, sentindo a tensão, embora não compreendessem sua origem. Sim, respondeu Heitor finalmente, sua voz apenas um sussurro. Eu conhecia sua mãe antes. Antônio assentiu, como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. Por isso você tem olhos como os meus. E com aquela pergunta devastadoramente simples, o mundo cuidadosamente construído de Beatriz começou a se desfazer. O café da manhã terminou em um silêncio desconfortável após a observação de Antônio. Beatriz havia se levantado abruptamente para lavar a louça, seus movimentos rígidos e mecânicos. As crianças, sentindo a tensão, mas sem compreendê-la completamente, terminaram de comer em voz baixa antes de pedir permissão para ir brincar. Uma vez sozinhos os adultos, Heitor aproximou-se da pia onde Beatriz lavava a louça com uma intensidade desnecessária. Nós precisamos conversar, disse em voz baixa. Não há nada para conversar, respondeu ela sem se virar, suas mãos tremendo levemente enquanto enxaguava um prato. Em algumas horas você poderá ir embora e esquecer que isso aconteceu. Como sempre. Como sempre. Heitor sentiu uma pontada de dor com a acusação. Beatriz, eu nunca soube. Porque você nunca ficou o suficiente para saber. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Você sempre tinha uma reunião importante, uma viagem de negócios, uma oportunidade que você não podia deixar passar. Eu era só um parêntese em sua vida.
Cecília, que havia estado observando da mesa, aproximou-se lentamente. Talvez eu devesse ir para a cidade, procurar ajuda para o carro. Não pode, interrompeu Beatriz, secando as mãos com um pano. O caminho estará intransitável até que a água abaixe. E o mecânico, seu Raimundo, não trabalha aos domingos. A menção do dia lembrou-os de que haviam perdido toda a noção do tempo no meio do drama. Era domingo, o que significava que estariam presos naquela situação pelo menos mais um dia. Perfeito, murmurou Heitor, passando uma mão pelo cabelo. E o que se supõe que façamos? Finjamos que somos estranhos? É exatamente isso que vamos fazer, declarou Beatriz com firmeza. Pelo bem das crianças, não vou permitir que você as confunda aparecendo em suas vidas um dia para desaparecer no seguinte. E se eu não quiser desaparecer? A pergunta saiu antes que Heitor pudesse pensá-la. Beatriz o olhou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Desculpa, e se eu quiser conhecê-los? E se eu quiser ser parte de suas vidas? Sério? A voz de Beatriz aumentou o tom. Você vai ficar aqui, nesta cidade perdida, abandonando seu império empresarial para brincar de papai nos fins de semana? Heitor abriu a boca para responder, mas parou. A verdade era que ele não havia pensado além do momento presente. Sua vida em Brasília, suas empresas, suas responsabilidades, tudo parecia muito distante agora, mas ainda era real. Cecília pigarreou suavemente. Talvez vocês possam encontrar uma maneira de coparentalidade. Muitos casais divorciados fazem isso. Nós não éramos casados quando ele foi embora, esclareceu Beatriz com amargura. E definitivamente não estamos divorciados. Simplesmente nunca fomos nada oficial. O som de risos infantis veio do quintal, onde as crianças brincavam agora que a chuva havia passado. Fernando aproximou-se da janela e as viu correndo em círculos, perseguindo-se umas às outras com a energia incansável da infância. São perfeitas, murmurou, mais para si mesmo do que para as mulheres. Foram durante 5 anos sem você, respondeu Mariana, mas sua voz havia perdido um pouco da sua aspereza. Mariana, Fernando virou-se para ela. Não posso mudar o passado. Não posso desfazer o mal que causei. Mas elas estão aqui, agora, e são minhas filhas. Não mereço ao menos uma chance de tentar ser o pai que deveria ter sido? E o que acontece com ela? Mariana apontou para Valentina com o queixo. Também vai brincar de casinha? Valentina corou, mas manteve a compostura. Isso é algo que Fernando e eu teremos que discutir. Mas as meninas são a prioridade agora. O comentário generoso de Valentina pareceu surpreender Mariana, que a observou com nova curiosidade. Naquele momento, Caio apareceu correndo do quintal. Mãe! Lívia machucou o joelho. Os 3 adultos correram para fora, onde encontraram Lívia sentada no chão, chorando enquanto Davi lhe dava tapinhas consoladoras nas costas. Fernando chegou primeiro, abaixando-se instintivamente para examinar o ferimento. Deixa eu ver, princesa, disse suavemente, e Lívia, surpreendentemente, estendeu a perna para ele. Enquanto Fernando limpava cuidadosamente o pequeno arranhão, Mariana observou como suas mãos grandes e cuidadosas tratavam o ferimento da filha com uma ternura que ela não sabia que ele possuía. Pela primeira vez em 6 anos, permitiu-se questionar o que teria acontecido se ele tivesse ficado. A tarde transcorreu de maneira inesperadamente tranquila. Fernando ficara no quintal com as crianças, que depois do incidente do joelho de Lívia, pareciam tê-lo adotado como parte temporária do seu mundo. Davi lhe mostrava seus brinquedos com entusiasmo desbordante, enquanto Lívia começara a lhe mostrar seus desenhos com a seriedade de uma crítica de arte. Caio, no entanto, mantinha sua distância observadora, estudando cada movimento de Fernando como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Da janela da cozinha, Mariana observava a cena enquanto preparava a comida.
Valentina se oferecera para ajudar e trabalhavam em silêncio confortável, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Como ele realmente é? Perguntou Valentina de repente, sem levantar os olhos das verduras que estava cortando. Mariana parou em sua tarefa de mexer o molho. Por que você me pergunta isso? Porque tenho vivido com ele por 2 anos, e o homem que está lá fora com suas filhas não é o mesmo homem que conheço. Mariana olhou novamente para o quintal, onde Fernando estava abaixado, ouvindo atentamente algo que Davi lhe explicava com gestos exagerados. Era intenso, respondeu finalmente. Quando Fernando se concentrava em algo, o consumia completamente. Podia trabalhar dias inteiros sem dormir se tivesse um projeto importante. Era apaixonado, ambicioso, mas também tinha medo. Medo do quê? De não ser suficiente, de fracassar. O pai dele o abandonou quando criança e acho que isso o marcou mais do que ele admitia. Mariana suspirou. Por isso ele sempre estava correndo para o próximo sucesso, a próxima meta. Como se parar significasse que tudo se desmoronaria. Valentina assentiu lentamente. Isso explica muitas coisas. Ele nunca fala da infância dele. E você? Perguntou Mariana, surpreendendo-se com sua própria curiosidade. Você o ama? Valentina parou, considerando a pergunta. Achava que sim, mas agora percebo que amava a ideia dele. A estabilidade, o sucesso, a vida que poderíamos construir juntos. Mas nunca realmente o conheci, não é? Não como você. Um grito de alegria do quintal as interrompeu. Fernando havia levantado Lívia em seus ombros, e a menina ria deliciada, enquanto ele fingia ser um cavalo selvagem. Davi pulava ao redor pedindo para ser o próximo, enquanto Caio, pela primeira vez, sorria levemente. Deveria estar brava com você, murmurou Mariana, mais para si mesma do que para Valentina. Por que não está? Porque eu vejo como ele as olha. Mariana secou as mãos no avental, como se tivesse acabado de descobrir que tinha vivido em preto e branco a vida toda e agora pode ver as cores. Naquele momento, Caio aproximou-se da janela e bateu no vidro para chamar a atenção da mãe. Mãe, Fernando diz que sabe fazer aviõezinhos de papel que voam super longe. Podemos usar o papel dos seus cadernos? Mariana abriu a janela. Podem usar o papel da gaveta da cozinha, mas não o dos meus cadernos. São importantes? Perguntou Caio com curiosidade. São privados, respondeu ela, percebendo como Fernando levantava a vista ao ouvir isso. Depois que Caio voltou correndo com as irmãs, Valentina perguntou: Você ainda escreve? Às vezes, principalmente quando não consigo dormir. Mariana fechou a janela. São só pensamentos. Pensamentos sobre o quê? Mariana hesitou. Sobre o que poderia ter sido. Sobre as meninas. Sobre ele. A honestidade da resposta surpreendeu ambas as mulheres. Valentina colocou uma mão suave no braço de Mariana. Para o que servir? Acho que ele nunca te esqueceu. Há uma tristeza nele que eu nunca entendi até agora. Antes que Mariana pudesse responder, Fernando apareceu na porta dos fundos com as 3 crianças penduradas nele como pequenos coalas. Socorro! Gritou dramaticamente. Fui capturado por monstros terríveis. As crianças ruíram de rir, e por um momento a casa se encheu da música mais bela que Mariana havia ouvido em anos, o som de uma família completa. Mas então ela lembrou que aquilo era temporário, que no dia seguinte o mecânico consertaria o carro e Fernando voltaria ao seu mundo de arranha-céus e reuniões importantes. A realidade a atingiu como água fria, lembrando-a de que não devia permitir-se sonhar com milagres que provavelmente nunca chegariam. A segunda-feira chegou com um céu limpo que parecia zombar da tempestade emocional que o fim de semana havia desencadeado. Seu Zé, o mecânico da cidade, apareceu cedo na manhã com sua velha caminhonete cheia de ferramentas e uma expressão que não prometia boas notícias.
Fernando observou enquanto o homem mais velho examinava o Bentley com a minúcia de um cirurgião. As crianças haviam se aglomerado em volta do carro, fascinadas por ver alguém trabalhar no motor do carro doente, como Davi havia começado a chamá-lo. "Bom, patrão", disse seu Zé finalmente, limpando as mãos engorduradas em um pano. "Tenho notícias boas e más." "Diga primeiro as más", pediu Fernando, embora já intuísse o que viria. "O motor precisa de várias peças que terão que vir da capital. Estamos falando de pelo menos 3 semanas, talvez um mês. Essas máquinas europeias são complicadas, não como os carros que estamos acostumados a consertar por aqui." Valentina, que havia estado ouvindo desde a entrada da casa, aproximou-se. "E as boas notícias?" Seu Zé sorriu. "Que tenho um primo na cidade do México que consegue as peças por um bom preço. Mas como eu disse, vai levar tempo." Fernando sentiu uma mistura estranha de frustração e alívio. 3 semanas significavam 3 semanas a mais com suas filhas, mas também 3 semanas de viver no limbo emocional que se havia criado entre ele e Mariana. "Há alguma maneira de acelerar o processo?" perguntou. "Dinheiro não é problema. Dinheiro não faz as peças aparecerem do nada, patrão, mas posso ligar hoje mesmo para encomendá-las." Caio, que havia estado ouvindo atentamente, aproximou-se de Fernando. "Isso significa que você vai ficar mais tempo?" A pergunta direta da criança cortou o ar como uma navalha. Fernando olhou para Mariana, buscando orientação, mas ela desviara o olhar. "Bom, terei que encontrar um lugar para ficar", respondeu Fernando cuidadosamente. "Pode ficar com a gente?" exclamou Davi com entusiasmo. "Temos um sofá muito confortável." "Davi", interveio Mariana suavemente, "Fernando precisa de um lugar apropriado para ficar. A dona Geralda tem um quarto na casa dela que aluga para visitantes." A menção de ficar em outra casa fez o estômago de Fernando afundar. Depois de passar 2 dias na intimidade desta família, a ideia de estar separado delas parecia um castigo. "Mãe", disse Lívia puxando a saia de Mariana, "por que Fernando não pode ficar aqui? Eu gosto quando ele está aqui." Mariana abaixou-se para ficar na altura da filha. "Porque é complicado, meu amor. Os adultos às vezes precisam do seu próprio espaço." Valentina, que havia estado observando a interação, tomou uma decisão. "Eu vou embora hoje. Posso pegar o ônibus de volta para a capital e mandar algumas coisas que Fernando possa precisar." "Você não precisa ir embora", protestou Fernando, embora ambos soubessem que era o melhor. "Sim, tenho que fazer isso", respondeu ela com um sorriso triste, mas genuíno. "Tenho uma vida para cuidar e vocês têm coisas para resolver." Naquela tarde, enquanto Valentina se preparava para partir, teve uma conversa privada com Mariana no jardim. "Cuide dele", disse Valentina, surpreendendo Mariana com o pedido. "Sei que ele te machucou, mas o homem que eu vi nesses dias, esse homem vale a pena o risco." "Por que você me diz isso?" perguntou Mariana, genuinamente confusa. "Porque eu o amo o suficiente para querer que ele seja feliz, mesmo que não seja comigo." Valentina sorriu com tristeza. "E porque essas meninas merecem conhecer o pai delas, e ele merece a oportunidade de ser o homem que ele nunca soube que podia ser." Quando o ônibus levou Valentina, Fernando ficou parado na estrada poeirenta, sentindo como se um capítulo de sua vida tivesse acabado de se fechar. Ao virar-se, encontrou Mariana observando-o da porta de sua casa, com as 3 crianças espiando atrás dela como pequenas sentinelas. "Bom", disse Fernando, aproximando-se lentamente, "imagino que tenho 3 semanas para mostrar que posso ser mais do que um estranho que apareceu em uma tempestade." Caio, sempre o mais direto, adiantou-se. "Você vai ficar na casa da dona Geralda." Fernando olhou para Mariana, uma pergunta silenciosa em seus olhos. "Tem um quartinho de serviço na parte de trás da casa", disse ela finalmente, sua voz quase inaudível. "Não é luxuoso, mas é perfeito.
interrompeu Fernando, sem se importar que o quarto provavelmente fosse menor que seu closet na Cidade do México. Pela primeira vez em dias, Mariana sorriu genuinamente. Era um sorriso pequeno, cauteloso, mas real. Então, imagino que temos 3 semanas para descobrir como fazer isso funcionar. A primeira semana de Fernando no quartinho de serviço transcorreu com uma rotina estranhamente reconfortante. Ele levantava cedo para tomar café da manhã com a família antes que Mariana levasse as crianças para a escola. Durante o dia, tentava trabalhar em seus assuntos do café da cidade, onde a conexão com a internet era precária, mas funcional. Às tardes, ele passava com as crianças, ajudando-as com as tarefas ou simplesmente ouvindo suas infinitas histórias. Caio começara a lhe mostrar seus projetos científicos caseiros, experimentos simples que ele fazia com materiais que encontrava pela casa. Davi o havia nomeado oficialmente seu assistente de construção para as torres de blocos cada vez mais elaboradas que ele criava. E Lívia começara a lhe desenhar pequenos retratos que guardava cuidadosamente em uma caixa de sapatos. Era um sábado de manhã, quando Fernando fez a descoberta que mudaria tudo. Mariana havia saído para o mercado com Davi e Lívia, enquanto Caio ficara em casa com uma leve febre. Fernando estava preparando um chá de camomila para ele quando o menino o chamou da sala. "Fernando, você pode me ajudar a pegar meu livro de ciências? Está na prateleira alta." Fernando entrou na sala e dirigiu-se à estante que Caio indicava. Ao esticar-se para pegar o livro, seu cotovelo atingiu acidentalmente uma caixa que estava mal acomodada na prateleira superior. A caixa cambaleou e caiu, derramando seu conteúdo no chão. "Ai, não!" exclamou Caio, incorporando-se rapidamente. "Esses são os quadros secretos da mamãe." Fernando abaixou-se para pegar o que havia caído, mas ficou paralisado quando viu as pinturas. Eram dúzias de telas pequenas, algumas apenas esboços, outras obras completamente terminadas. E todas, absolutamente todas, eram extraordinárias. Havia paisagens que capturavam a luz do amanhecer sobre os morros com uma precisão que tirava o fôlego. Retratos das crianças em diferentes etapas do crescimento, cada pincelada carregada de amor maternal. Cenas da cidade que transformavam o ordinário em algo mágico. Mas o que realmente deixou Fernando sem fôlego foram os autorretratos. Mariana havia pintado a si mesma em diferentes momentos, triste, esperançosa, exausta, feroz. Em um deles, aparecia grávida, suas mãos protegendo seu ventre enquanto olhava para um horizonte incerto. "São lindos, não são?" disse Caio em voz baixa, aproximando-se para ajudar a recolher as pinturas. "Mamãe pinta quando acha que estamos dormindo. Diz que são só rabiscos, mas eu sei que são especiais." Fernando levantou uma pintura que o deixou sem palavras. Era ele. Um retrato seu, pintado de memória, mas não como o homem bem-sucedido que ele havia se tornado, mas como o jovem estudante que havia conhecido Mariana anos atrás. Seus olhos na pintura estavam cheios de sonhos e vulnerabilidade, uma versão de si mesmo que ele havia esquecido que existia. "Quando ela pintou isso?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Caio deu de ombros. "Não sei, mas eu já a vi pintando retratos seus muitas vezes. Ela sempre esconde depois." O som da porta da frente abrindo-se os assustou. Fernando rapidamente começou a colocar as pinturas de volta na caixa, mas já era tarde demais. Mariana apareceu na entrada da sala com uma sacola de compras em cada mão e ficou petrificada ao ver a cena. "O que vocês estão fazendo?" perguntou, sua voz tensa. "Foi um acidente, mãe", explicou Caio rapidamente. "A caixa caiu quando Fernando estava me ajudando a pegar meu livro." Mariana deixou as sacolas no chão e aproximou-se rapidamente para pegar as pinturas espalhadas. Mas Fernando já tinha várias em suas mãos. "Mariana, essas são incríveis", disse,
sem conseguir esconder seu espanto. Por que você nunca me disse que havia continuado pintando? Por que não continuei? Respondeu ela bruscamente, arrancando as pinturas dele. Essas são só experiências, nada sério. Nada sério? Fernando levantou-se, segurando o retrato de si mesmo. Mariana, essas poderiam estar em qualquer galeria do mundo. Seu talento é... Não diga isso, interrompeu ela, seus olhos brilhando com lágrimas de frustração. Você não tem o direito de aparecer aqui e julgar minha vida, minha arte, minhas decisões. Não estou julgando, estou admirando. Fernando tentou manter a voz calma. Por que você as esconde? Por que finge que não são importantes? Mariana abraçou a caixa contra o peito como se estivesse protegendo um filho. Porque quando você permite que algo seja importante, dói mais quando você perde. A resposta foi como um tapa na cara para Fernando. Ele percebeu que ela não estava falando apenas de arte. Estava falando dele, deles, de todos os sonhos que ele havia enterrado quando ele foi embora. Davi e Lívia entraram correndo da cozinha, alheios à tensão que enchia a sala. Fernando, gritou Lívia, compramos sorvete, você quer um pouco? A alegria inocente da menina contrastava dolorosamente com o momento carregado que os adultos estavam vivendo. Fernando olhou para Mariana, que havia desviado o olhar, claramente lutando para recuperar sua compostura. Já vou, princesa, respondeu suavemente. Primeiro preciso conversar com sua mãe. Mas Mariana já estava subindo as escadas com a caixa, deixando Fernando com a certeza de que havia acabado de descobrir não apenas o talento oculto da mulher que amava, mas também a profundidade da dor que seu abandono havia causado. Fernando não conseguiu dormir naquela noite. A imagem das pinturas de Mariana o perseguia, especialmente o retrato de si mesmo. Ele não conseguia tirar da cabeça a ideia de que alguém com tanto talento estivesse desperdiçando seu dom em uma cidade onde ninguém poderia apreciar verdadeiramente seu gênio artístico. Na manhã seguinte, enquanto Mariana levava as crianças para a escola, Fernando tomou uma decisão que mudaria tudo. Usando seu telefone, ele fotografou discretamente algumas das pinturas que lembrava com maior clareza e as enviou por e-mail para Helena Vasconcelos, diretora de uma das galerias mais prestigiosas da Cidade do México. Helena, escreveu ele, tenho que mostrar a você o trabalho de uma artista extraordinária. Acho que podemos estar diante da próxima grande descoberta da arte brasileira contemporânea. A resposta chegou em menos de 2 horas. Fernando, essas imagens são impressionantes, embora a qualidade das fotografias não me permita apreciá-las completamente. Quando podemos organizar uma visita ao seu ateliê? Fernando sorriu, imaginando a expressão de Mariana quando ele dissesse que uma galeria importante estava interessada em seu trabalho. Ele estava certo de que, uma vez que ela superasse a surpresa inicial, estaria grata pela oportunidade. Naquela tarde, quando Mariana voltou da escola, Fernando a esperava no jardim com um sorriso que ele não conseguiu conter. Tenho uma surpresa para você, anunciou tirando o telefone. Entrei em contato com uma amiga que tem uma galeria na capital. Ela está fascinada com seu trabalho. A expressão de Mariana mudou instantaneamente de curiosidade para o horror. O que você fez? Enviei fotos de algumas de suas pinturas. Helena quer te ver, Mariana. Essa poderia ser sua grande oportunidade de... Você enviou fotos das minhas pinturas? A voz de Mariana elevou-se perigosamente. Sem minha permissão? Fernando percebeu tarde demais seu erro. Achei que você ficaria feliz. Seu talento merece ser reconhecido. Não se atreva! Mariana o interrompeu, seus olhos cintilando de fúria. Não se atreva a me dizer o que meu talento merece. Quem você pensa que é para tomar decisões sobre minha vida, sobre minha arte?
As crianças, que haviam estado brincando no quintal, aproximaram-se ao ouvir a discussão. Caio pegou nas mãos das irmãs menores, preparando-se para protegê-las se a situação piorasse. Mariana, por favor, eu só queria te ajudar. Me ajudar? Ela riu amargamente. Como você me ajudou 6 anos atrás, quando decidiu por mim que eu não estava pronta para o compromisso. Como você me ajudou quando decidiu que sua carreira era mais importante que nosso relacionamento. Isso é diferente. Não, é exatamente a mesma coisa. Mariana aproximou-se dele, tremendo de raiva. Você sempre achou que sabe o que é melhor para mim, que pode manipular minha vida como uma de suas transações comerciais. Fernando percebeu que havia cometido um erro terrível, mas já era tarde demais para se retratar. O e-mail já foi enviado, mas posso cancelar. Demasiado tarde. Mariana virou-se para as crianças. Caio, leve suas irmãs para dentro. Agora. As crianças obedeceram imediatamente, sentindo a gravidade da situação. Uma vez sozinhos, Mariana virou-se para Fernando com lágrimas de frustração nos olhos. Sabe por que parei de pintar a sério? Perguntou, sua voz quebrando-se. Porque da última vez que confiei em alguém para valorizar minha arte, essa pessoa desapareceu da minha vida no dia seguinte. Fernando sentiu como se o tivessem atingido no estômago. Mariana, eu nunca... Você disse que minhas pinturas eram lindas. Disse que eu tinha futuro como artista. Disse que me amaria não importa o quê. As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. E na manhã seguinte, você foi embora para se concentrar na sua carreira, porque, segundo você, nós dois precisávamos amadurecer profissionalmente. A acusação foi como uma faca no coração de Fernando. Ele lembrava vagamente aquela conversa, mas em sua memória havia sido uma decisão madura e racional. Agora, ele percebia como Mariana a havia vivido, como uma rejeição total de tudo o que ela era. Eu não sabia, não percebi como soou. E agora você aparece aqui, depois de 6 anos, e volta a tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. Mariana enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Nada mudou, Fernando. Você continua sendo o mesmo homem arrogante que acha que pode consertar tudo com dinheiro e contatos. Naquele momento, o telefone de Fernando tocou. Era Helena Vasconcelos. Fernando, tenho notícias maravilhosas. Mostrei as imagens para alguns colecionadores e há muito interesse. Quando podemos organizar uma exposição? Estou pensando em algo para o próximo mês. Fernando olhou para Mariana, que havia ouvido cada palavra. A expressão em seu rosto era de traição absoluta. Helena, tenho que te ligar depois, murmurou Fernando, desligando rapidamente. Uma exposição no próximo mês, repetiu Mariana lentamente. Você já tem tudo planejado, não é? Minha carreira, meu futuro, minha vida, tudo menos perguntar o que eu quero. Mariana, podemos parar isso? Posso ligar e cancelar tudo? Não, disse ela com uma calma que era mais assustadora que sua ira anterior. Já está feito, mas quero que você saiba algo, Fernando. Se isso der certo, não será porque você decidiu por mim. Será porque eu escolho fazer nos meus termos. Ela dirigiu-se para a casa, mas parou na porta. E da próxima vez que você quiser me ajudar, me pergunte primeiro. Ou melhor ainda, não faça. Já tive sua ajuda suficiente para toda uma vida. A porta fechou-se atrás dela com um som que ressoou como uma sentença final, deixando Fernando sozinho no jardim, compreendendo tarde demais que ele havia repetido exatamente o mesmo erro que lhe havia custado o amor de sua vida 6 anos atrás. Os dias seguintes transcorreram em um silêncio tenso que até as crianças podiam sentir. Mariana falava com Fernando apenas quando era absolutamente necessário, e ele havia se retirado para seu quartinho de serviço, sentindo-se como um intruso na vida que ele havia ajudado a criar, mas que não tinha direito de reclamar. Foi na quinta-feira à tarde que a crise real chegou.
Fernando estava no café da cidade, tentando se concentrar em uma videoconferência com seus sócios na cidade do México, quando Caio irrompeu correndo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fernando, vem rápido! Lívia não consegue respirar. Fernando abandonou imediatamente a chamada e correu atrás de Caio para a casa. Ele encontrou Mariana no chão da cozinha, segurando Lívia, que tinha o rosto vermelho e lutava para respirar. Davi estava chorando em um canto, aterrorizado por ver a irmã naquele estado. "O que aconteceu?" perguntou Fernando, ajoelhando-se ao lado delas. "Ela comeu alguma coisa com amendoim", explicou Mariana, sua voz trêmula, mas controlada. "Ela tem alergia, mas nunca tinha sido tão severa. Preciso levá-la para o posto de saúde, mas meu carro não pega." Fernando não hesitou nem um segundo. "Vamos no carro do seu Zé. Ele está na oficina." Ele carregou Lívia em seus braços enquanto Mariana pegava as chaves e gritava instruções para Caio cuidar de Davi. A menina agarrava-se a Fernando com seus bracinhos e ele sussurrava palavras tranquilizadoras enquanto corriam para a oficina mecânica. "Tudo vai ficar bem, princesa. Papai está aqui." As palavras saíram sem pensar, naturais como respirar. Mariana as ouviu, mas não disse nada, muito concentrada na emergência. O trajeto para o posto de saúde foi o mais longo da vida de Fernando. Lívia começara a ficar roxa em volta dos lábios, e Mariana lhe falava constantemente, mantendo-a acordada e calma. No posto médico, a doutora Helena agiu rapidamente, administrando adrenalina e conectando Lívia a um nebulizador. Fernando e Mariana esperaram lá fora, ele andando de um lado para o outro como um leão enjaulado, ela sentada com as mãos entrelaçadas, rezando em silêncio. "Vai ficar bem", murmurou Fernando, mais para se convencer a si mesmo do que para consolar Mariana. "Você não sabe", respondeu ela, mas sua voz não tinha a aspereza dos dias anteriores. "Você não pode prometer isso." "Você tem razão", admitiu ele, sentando-se finalmente ao lado dela. "Não posso prometer isso. Não posso prometer nada, na verdade." Mariana olhou para ele com surpresa pela honestidade brutal de sua resposta. "Mas posso prometer isso", continuou Fernando, "que nunca mais tomarei uma decisão sobre sua vida sem consultá-la. Que se você me der outra chance, aprenderei a escutá-la, em vez de assumir que sei o que você precisa." "Fernando, deixa eu terminar", interrompeu-o suavemente. "Quando vi Lívia assim, quando pensei que poderia perdê-la antes de realmente conhecê-la, percebi que tenho cometido o mesmo erro repetidas vezes, acreditando que amar alguém significa protegê-lo de suas próprias decisões." A doutora Helena saiu naquele momento sorrindo. "Lívia está fora de perigo. A reação alérgica diminuiu significativamente. Vocês podem vê-la, mas mantenham-na calma." Entraram juntos no pequeno quarto onde Lívia estava deitada, com melhor cor, mas ainda fraca. Seus olhos iluminaram-se ao vê-los. "Eu vou morrer?" perguntou com a franqueza brutal das crianças. "Não, meu amor", respondeu Mariana, beijando sua testa. "Você vai ficar perfeitamente bem." Fernando parecia muito assustado, observou Lívia. "Você também estava assustada, mãe?" "Muito", admitiu Mariana. Lívia estendeu uma mão pequena para Fernando. "Por que você estava chorando?" Fernando percebeu que, de fato, tinha lágrimas nas bochechas. "Porque eu te amo muito, princesa. Mais do que eu achava possível. Como um pai de verdade." A pergunta inocente atingiu ambos os adultos como um raio. Fernando olhou para Mariana, buscando permissão. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. "Sim", respondeu Fernando, sua voz quebrada pela emoção. "Como um pai de verdade." Naquela noite, depois que Lívia adormeceu em casa, Fernando e Mariana sentaram-se na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho que ele havia comprado dias atrás, mas que nunca tinham aberto. "Hoje você se comportou como um pai", disse Mariana finalmente. "Hoje me senti como um pai pela primeira vez na minha vida", respondeu ele. "E percebi que tudo o que eu estava fazendo
O da galeria, tentar consertar sua vida, não era amor, era culpa. Culpa. Culpa por tê-la abandonado. Culpa por perder os primeiros 5 anos das vidas delas. Pensei que se eu pudesse lhe dar sucesso, reconhecimento, oportunidades, de alguma forma eu poderia compensar o tempo perdido. Mariana tomou um gole de vinho, considerando suas palavras. E agora? Agora eu quero ganhar o direito de estar aqui. Não comprá-lo, não impô-lo, ganhá-lo. Pela primeira vez em uma semana, Mariana sorriu genuinamente. Então imagino que você terá que começar do zero. Estou pronto para isso, respondeu Fernando. Por todo o tempo que for necessário. Ao longe, ouviram o som suave das crianças dormindo, e pela primeira vez em anos, ambos se sentiram como se estivessem exatamente onde pertenciam. As últimas 2 semanas na cidade haviam transformado completamente a dinâmica familiar. Fernando havia se integrado gradualmente à rotina diária. Levava as crianças para a escola quando Mariana tinha reuniões de professores, ajudava com as tarefas à tarde e começara a participar das atividades comunitárias da cidade. Foi durante uma dessas atividades que ele soube do problema que ameaçava a escola onde Mariana trabalhava. A prefeitura cortou o orçamento para a educação, explicou a diretora Dona Célia durante uma reunião de pais. Se não conseguirmos fundos para os reparos do telhado e os novos livros didáticos, teremos que fechar temporariamente depois do semestre. Fernando observou como Mariana afundava em sua cadeira, a preocupação evidente em seu rosto. Ele sabia que aquela escola não era apenas seu local de trabalho. Era sua paixão, sua forma de contribuir para a comunidade que a havia acolhido quando ele a abandonou. Naquela noite, enquanto jantaram, Fernando não conseguiu mais se conter. Quanto dinheiro a escola precisa? Fernando não, interrompeu Yara imediatamente. Não vamos falar sobre isso. Mas se eu pudesse ajudar, não com seu dinheiro, disse ela firmemente. Essa comunidade precisa aprender a resolver os seus próprios problemas. Seu dinheiro seria apenas uma solução temporária. Caio, que havia estado ouvindo atentamente, levantou o olhar da sua lição. O que é uma solução temporária? É quando você arruma algo por pouco tempo, mas o problema volta depois, explicou Yara. Como quando o Davi tapa o buraco da meia dele com fita adesiva, observou Luísa, causando risadas em volta da mesa. Fernando ficou pensativo naquela noite. Yara tinha razão. Simplesmente escrever um cheque não resolveria o problema fundamental. Mas talvez houvesse outra maneira de ajudar. No dia seguinte, ele propôs algo diferente. E se organizarmos um festival? Sugeriu durante a reunião dos pais. Um festival cultural onde possamos mostrar os talentos da vila e arrecadar fundos para a escola. A ideia foi recebida com entusiasmo, e Fernando se surpreendeu ao se encontrar coordenando comitês, falando com comerciantes locais e organizando atividades como se tivesse vivido na vila a vida toda. Poderíamos ter um concurso de arte, sugeriu a dona Ângela. Há tanto talento escondido nessa comunidade. Fernando olhou para Yara, que imediatamente negou com a cabeça. Eu não, disse ela. Não estou pronta. Pronta para quê? Perguntou Davi, que havia estado desenhando num canto. Para mostrar minhas pinturas em público, respondeu Yara honestamente. Caio deixou seus blocos de construção e se aproximou da mãe. Mas mãe, suas pinturas são as mais bonitas do mundo. Por que você não quer que elas sejam vistas? A pergunta direta do filho fez Yara parar. Fernando observou a luta interna dela e, pela primeira vez em semanas, permaneceu em silêncio, esperando que ela tomasse a sua própria decisão. Porque quando algo é muito importante para você, dá medo que os outros não gostem, explicou ela finalmente. Luísa se aproximou e pegou a mão da mãe. Mas se você não tentar, nunca vai saber se eles gostam ou não. A sabedoria simples da filha de 5 anos
Atingiu Yara com mais força que qualquer argumento que Fernando pudesse ter dado. O dia do festival chegou com um céu limpo e uma energia contagiante em toda a vila. Fernando havia trabalhado incansavelmente durante 2 semanas, coordenando com cada família, cada comerciante, cada artista local. Suas mãos, antes impecáveis, agora tinham calos de montar palcos e carregar materiais. Yara havia decidido finalmente expor algumas de suas pinturas. Apenas 5 obras, mas cada uma escolhida cuidadosamente para representar diferentes aspectos de sua vida na vila. Quando chegou a hora da exposição, Fernando se manteve à distância, deixando que Yara tivesse o seu momento. Ele observou como os vizinhos se aproximavam de suas pinturas, como seus olhos se iluminavam com reconhecimento e admiração. "É incrível", ele ouviu alguém sussurrar. "Nunca soubemos que tínhamos uma artista tão talentosa entre nós." Seu Zé, o mecânico, se aproximou de Fernando. "Ô, chefe, o senhor sabia que a professora pintava assim?" "Sim", respondeu Fernando com orgulho genuíno. "Sempre soube. Mas o momento mais importante chegou quando Helena Pereira apareceu inesperadamente no festival." Fernando sentiu o sangue gelar. "Helena, o que você está fazendo aqui?" "Curiosidade", respondeu a diretora da galeria. "Depois de ver as fotos que você me enviou, eu precisava conhecer a artista pessoalmente." Fernando olhou para Yara, que havia notado a conversa e se aproximava com expressão cautelosa. "Yara", disse Fernando nervosamente, "essa é Helena Pereira, da galeria que eu mencionei." Em vez da explosão de raiva que ele esperava, Yara estendeu a mão profissionalmente. "Prazer em conhecê-la", disse ela. "Espero que esteja gostando do festival." Helena olhou ao redor da exposição improvisada, depois de volta para as pinturas de Yara. "Senhora Costa, eu gostaria de conversar com a senhora sobre a possibilidade de uma exposição individual na minha galeria." "Mas", acrescentou, olhando diretamente para Fernando, "somente se for algo que a senhora queira fazer." Yara sorriu e Fernando percebeu que era a primeira vez que a via verdadeiramente feliz desde que havia chegado à vila. "Eu adoraria ouvir sua proposta", respondeu Yara, "mas terá que ser nos meus termos." "Claro", assentiu Helena. "Os melhores artistas sempre têm." Naquela noite, enquanto contavam o dinheiro arrecadado, que resultou em mais que o suficiente para salvar a escola, Fernando percebeu algo fundamental. Ele havia ajudado a resolver um problema sem impor a sua vontade, sem usar seu dinheiro como solução fácil, simplesmente coordenando os esforços de uma comunidade que já tinha tudo o necessário para triunfar. Na noite do festival, quando todos já haviam ido embora e as crianças dormiam profundamente exaustas pela emoção do dia, Fernando e Yara se encontraram sozinhos no Jardim dos Fundos. As estrelas brilhavam com uma clareza que só se podia ver longe das luzes da cidade, e o ar noturno carregava o aroma das flores de jasmim que Yara havia plantado anos atrás. "O carro estará pronto depois de amanhã", disse Fernando, quebrando o silêncio que se estendeu entre eles. Yara assentiu, sem desviar o olhar do céu estrelado. Seu Zé ligou hoje à tarde. As peças finalmente chegaram. Ambos sabiam o que isso significava. O fim desse período suspenso no tempo, o retorno à realidade onde ele tinha uma empresa para administrar na Cidade do México e ela tinha uma vida construída nesta vila. "Yara", começou Fernando virando-se para ela, "tem algo que eu preciso te contar. Algo que eu deveria ter te dito desde o primeiro dia." Ela o olhou com curiosidade e um toque de apreensão. O acidente do carro não foi completamente um acidente. Yara franziu a testa. "O que você quer dizer?" Fernando respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a revelar poderia destruir toda a confiança que eles haviam reconstruído. "Há 6 meses, contratei um investigador particular para te encontrar. Eu sabia que você estava nessa região do Brasil. Sabia que você tinha filhos." Sua voz se quebrou levemente.
Mas eu não tinha coragem de te enfrentar diretamente. Yara se levantou abruptamente, afastando-se dele. Você ficou me espionando? Não espionando. Ele se apressou em esclarecer. Só verificando se você estava bem, se você era feliz. O investigador me enviava fotos, às vezes, das crianças brincando no parque, de você saindo da escola. Nunca soube os nomes delas, nunca soube detalhes íntimos das vidas delas, mas o quê? A voz de Yara era perigosamente baixa. Mas quando eu vi essas fotos, quando eu vi as crianças que claramente tinham minhas características, eu percebi o que eu havia perdido, o que eu havia destruído. Yara se virou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas de traição. Então a pane do carro foi real. Ele se apressou em explicar. Mas eu sabia a rota que você normalmente fazia quando viajava para o sul. Sabia que você passaria perto daqui. E quando o carro realmente quebrou, eu não pude evitar pensar que era um sinal do destino. Um sinal do destino, repetiu Yara com amargura. Ou uma oportunidade que você esperava? Fernando se levantou, aproximando-se cautelosamente dela. Yara, eu sei que parece terrível, mas você tem que entender... Entender o quê? Que você tem manipulado essa situação desde o início? Que tudo o que aconteceu nessas semanas fez parte de algum plano seu? Não, exclamou Fernando. Tudo o que aconteceu, o que eu senti, o que eu aprendi, nada disso foi planejado. Quando eu vi as crianças pela primeira vez, quando eu te vi a você, eu percebi que eu não tinha nenhum plano. Eu só tinha medo e arrependimento. Yara se afastou mais, abraçando a si mesma. Eu não consigo acreditar que você ficou me observando por meses sem eu saber. Eu nunca quis te machucar mais do que já havia feito, disse Fernando desesperadamente. Eu só queria saber que você estava bem, que as crianças estavam bem. Quando eu vi as fotos de vocês, tão felizes sem mim, eu pensei que talvez fosse melhor te deixar em paz. Então, por que você não fez isso? A pergunta o atingiu como um tapa. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, lutando para encontrar as palavras certas. Porque eu sou um covarde, admitiu ele finalmente. Porque durante 6 anos eu vivi uma vida vazia, construindo um império que não significa nada sem alguém com quem compartilhar. Porque cada mulher que eu conheci depois de você era apenas uma sombra pálida do que nós tivemos. Até a Valentina, principalmente a Valentina, respondeu com honestidade brutal. Ela era perfeita no papel. Linda, bem-sucedida, se encaixava perfeitamente no meu mundo. Mas ela nunca me fez sentir vivo como você faz. Yara se virou para olhá-lo, e Fernando viu anos de dor refletidos em seus olhos. E agora o que, Fernando? Você espera que eu simplesmente esqueça que você manipulou essa situação? Que eu ignore o fato de que você invadiu a minha privacidade por meses? Eu não espero nada, respondeu ele sinceramente. Eu só espero que você possa me perdoar algum dia. Não pelo que eu fiz há 6 anos, porque eu sei que isso é imperdoável, mas por esses últimos meses de covardia. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento sussurrando entre as folhas. As crianças te amam, disse Yara finalmente, sua voz quase um sussurro. E eu amo elas, mais do que eu acreditava ser possível amar alguém. E a mim? Perguntou ela, sem olhá-lo diretamente. Fernando se aproximou lentamente, até que ele pudesse ver as lágrimas que brilhavam em suas bochechas à luz das estrelas. Eu te amo, como nunca amei ninguém na minha vida. Eu te amei quando éramos jovens e invencíveis. Eu te amei durante esses 6 anos sem nem mesmo perceber. E eu te amo agora, conhecendo exatamente o que eu perdi e o que eu não mereço recuperar. Yara fechou os olhos e Fernando pôde ver como ela travava uma batalha interna entre a dor do passado e a esperança do futuro. Eu não sei se eu consigo confiar em você de novo, sussurrou ela. Então me deixa conquistar isso de volta, implorou ele.
não com truques nem manipulações. Só me deixa te mostrar que o homem que você viu nessas semanas é real, que é quem eu quero ser pelo resto da minha vida. Quando Yara abriu os olhos, Fernando viu algo que não havia estado lá em semanas. A menor faísca de esperança. 6 meses depois do festival, Fernando acordou ao som familiar de pezinhos correndo pelas escadas da casa, que agora ele compartilhava com Yara e as crianças. Não era a mesma casa onde ele havia aparecido naquela noite tempestuosa, mas uma nova, maior, construída no terreno que ele havia comprado nos arredores da vila. Mas não havia sido uma decisão unilateral. Cada aspecto da casa havia sido discutido, planejado e decidido juntos. O ateliê de Yara ocupava todo o andar superior, com janelas enormes que captavam a luz perfeita para pintar. Sua primeira exposição individual na galeria de Helena havia sido um sucesso retumbante, e agora ela tinha encomendas de colecionadores de todo o Brasil. "Pai Fernando!" gritou Davi, invadindo o quarto seguido de perto por Luísa. "Caio diz que o carro velho está crescendo flores maiores." Fernando riu, colocando um roupão antes de seguir as crianças para o jardim. De fato, o velho Bentley Continental GT, agora permanentemente instalado como uma biblioteca ao ar livre no jardim da escola da vila, estava coberto de trepadeiras floridas que as crianças da vila haviam plantado ao redor. "É lindo", disse Yara, aparecendo ao lado dele com 2 xícaras de café. Sua aliança de noivado, um design simples que eles haviam escolhido juntos na vila, brilhava ao sol da manhã. "Como tudo o que você toca", respondeu Fernando, beijando a têmpora dela. Havia sido um longo caminho para chegar até aqui. Depois daquela noite sob as estrelas, Fernando havia retornado à cidade do México, mas desta vez com uma promessa diferente. Em vez de se afastar, ele havia começado o processo de transferir gradualmente suas operações comerciais para um escritório satélite na cidade mais próxima da vila. Os primeiros meses haviam sido difíceis. Yuri havia precisado de tempo para processar a revelação sobre a investigação particular, e Fernando havia tido que demonstrar com ações, não apenas com palavras, que sua transformação era genuína. Ele havia vendido seu apartamento de luxo, havia doado a maior parte de sua coleção de arte para museus e havia estabelecido uma fundação educacional que agora financiava escolas rurais em toda a região. Caio se aproximou correndo, segurando um desenho que acabara de terminar. "Olhem, é a nossa família." O desenho mostrava 5 figuras dadas às mãos, em frente a uma casa colorida. Fernando, Yara, Caio, Davi e Luísa, todos sorrindo sob um sol brilhante. Num canto do papel, Caio havia desenhado cuidadosamente o Bentley transformado em biblioteca, com pequenas flores crescendo ao redor. "É perfeito", disse Fernando, abaixando-se para abraçar o filho. "Absolutamente perfeito." "A gente pode ir ver a biblioteca carro depois do café da manhã?" perguntou Luísa. "Quero ler para as flores." "Claro, princesa", respondeu Yara, bagunçando o cabelo da filha. Enquanto eles voltavam para a casa para o café da manhã, Fernando refletiu sobre o ano que havia mudado sua vida. A tempestade que havia trazido sua família havia passado, mas havia deixado algo infinitamente mais valioso que qualquer tesouro que ele tivesse perdido no processo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Helena Pereira. "Fernando, eu tenho notícias emocionantes. O Museu de Arte Moderna quer organizar uma retrospectiva do trabalho da Yara. Seria a exposição mais importante da carreira dela." Fernando olhou para a cozinha, onde Yara estava ajudando as crianças a preparar panquecas, rindo de algo que Davi havia dito. "Helena, eu vou te dar o número direto da Yara. Ela toma as próprias decisões sobre a carreira dela." "Claro", respondeu Helena, claramente satisfeita com a resposta. "Como deve ser." Quando desligou, Fernando encontrou Yara o observando com um sorriso. "Era sobre minha arte."
perguntou ela. Era a Helena. Ela tem uma proposta que eu acho que vai te interessar muito. Yara se aproximou e o beijou suavemente. Obrigada por deixar que seja minha decisão. Sempre será sua decisão, prometeu ele. Em tudo. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim e Yara trabalhava no ateliê, Fernando sentou-se na varanda de sua nova casa, contemplando o caminho que o havia levado até ali. O Bentley Continental GT ainda era visível de onde ele estava sentado, agora transformado em algo muito mais valioso que um símbolo de riqueza, um símbolo de segundas oportunidades e novos começos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Yara saiu do ateliê e sentou-se ao lado dele. Em que você está pensando? Perguntou ela, pegando a mão dele. Na sorte que eu tenho, respondeu Fernando. Que às vezes as tempestades não vêm para destruir, mas para lavar o velho, para dar espaço para algo novo. E que às vezes o caminho mais longo é aquele que te leva exatamente onde você precisa estar, acrescentou Yara, se encostando no ombro dele. Ao longe, eles ouviram as risadas das crianças se misturando ao som do vento entre as folhas, criando a sinfonia perfeita de uma vida construída não sobre a perfeição, mas sobre o amor, o perdão e a promessa de que alguns finais são realmente novos começos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.